Muito boa noite, alvinegrada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live da janela. Janela, e você deve estar se perguntando que bendita janela é essa? É a janela de contratação, né? Que nunca se torceu tanto para se abrir essa janela diante da situação da gente, diante desses resultados, diante da nossa campanha instável, né? Impressionante como a gente não consegue emplacar uma sequência interessante, né? Para a gente tentar chegar no G8 e a gente mais uma vez perde e perde um jogo que a gente podia ter ganho, né? Mas antes de eu começar a live do campo, eu quero começar agradecendo mais uma vez a live passada, muito bombada, muito repercutida. Vocês, mais uma vez, obrigado por vocês terem participado. Obrigado ao filho de Zeus, tio Hércules, por ter topado, por ter conversado sobre aquele ano tão especial que a gente tem tanta saudade, né, de 2013. É impressionante que quanto mais o tempo passa e mais essas campanhas instáveis, a gente fica com mais saudades. Enfim, então, obrigado, tio Ecos, obrigado, filho de Zeus, obrigado a vocês por terem participado. Como eu disse, infelizmente, né, quando tem convidado é mais difícil de a gente conseguir interagir, mas eu vi algumas perguntas, tentei falar para vocês, né, passar para vocês, interagir com vocês. Mas de toda forma, obrigado, gente, demais. Obrigado, gente, obrigado, tio Hércules, por aquela live tão especial, tão sensacional, a live dos 12 anos. Mas voltando para a live da janela, vamos falar agora do campo, né? Vamos falar do jogo ontem, às 7 horas da noite. Aliás, parecia que é da segunda-feira e não dava o jogo. Confesso que estava um pouco ansioso, né? Acreditando que a gente ia conseguir emplacar uma sequência interessante. De toda forma, eu tinha alertado, né? Tinha alertado que a gente tem que ter cuidado, porque a gente gosta de ressuscitar, a gente gosta de se complicar pra gente mesmo. E o que se viu foi assim um começo bem intenso, né, do Figueirense. Levaram bem a sério aquela máxima dos 15 minutos iniciais, né? O Figueirense começou melhor, foi pra cima, tentou, buscou o gol a todo instante e a gente meio que ficou acuado, meio que demorando a entrar na partida, né? E tomando sustos, até que inclusive a gente tomou o gol, né? Tomou um gol que não, do ângulo da TV não deu para dizer se foi exatamente impedimento ou não, se o jogador estava à frente ou não, se estava irregular ou não. Aparentemente estava, mas ao mesmo tempo o ângulo não ajudava, e aí com um gol que o Figueirense fez, o juiz acabou tirando, o Bandeira acabou tirando, e a gente meio que se safou do gol tomado já no início do jogo. E esse gol tomado meio que despertou, né? Despertou nossos bonecos acordados para a vida, acordados para o jogo, e começaram a tocar bola, né? Tocar bola, a querer jogo, a ir para cima, acreditar que o bicho não era tão feio assim, e realmente não era um time que metesse medo ao ponto da gente ficar acuado. E o time meio que acreditou, né? Acreditou, botou a bola no chão, começou a rodar a bola, criou chances, boas chances, e antes de eu falar de duas chances, teve a chance do jogo, com o seu Denilson, que pelo amor de Deus, eu tinha tomado um ronzinho de lei, né? Ontem, eu acho que o ronzinho que eu tava na minha mente, eu acho que eu tinha a impressão que eu tinha feito aquele gol, mesmo assim. Após uma boa jogada de Evandro, né, que fazia tempo que não vinha fazendo uma partida interessante, fez até uma partida ok ontem. Após uma boa jogada de Evandro, ele deixou Denilson e a trave. E Denilson consegue fazer o quê? Chutar por cima. Nem de longe é o Denilson lá do Atlético, né? Avassalador, metedor de gols. Infelizmente, como até disse em lives anteriores, ele estava bem taticamente falando, protegendo, segurando, mas para botar a bola para dentro, a gente está na dependência do ceifador.
Porque eu tenho a impressão que o ceifador não perdeu aquele gol de ontem, não. Ele vem fazendo gols mais difíceis, inclusive, né? Se atirando, querendo, mostrando, botando a bola para dentro e ao contrário de Denilson, que mais uma vez de frente, e agora sem goleiro, só o clarão da trave, só era encostar, ele conseguiu fazer o mais difícil, chutar por cima, e aí a gente não abre o placar. Apesar disso, a gente continua, né, em cima, continua criando, continua tendo chance, acho que foi com o Silvinho, a gente teve... Então, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Com o Silvinho, com Rodrigo Alves, com... Eu não lembro quem foi, não sei se foi Gama, que cabeceou também com uma bola perigosa que a gente teve. No primeiro tempo foram 5 chances. 5 chances para marcar. E eu tinha dito aqui no story pela manhã que a gente precisava ser letal, precisava desse tipo de jogo. A gente não pode se dar o luxo, né? Porque tá pegando um time de camisa, tá pegando um time que quer sair lá de baixo. A gente não podia se dar o luxo de perder tantos gols como perdeu. E aí, quando a bola não... A gente, é aquela máxima do futebol, né? Que quem não faz, leva. A gente acaba sofrendo. Além do gol, sofreu também na partida, né? No segundo tempo, no complemento do jogo. No segundo tempo, o Figueirense teve mais ações, quis mais, embora que a gente teve uma grande chance mais uma vez com o Denilson, né? Numa bola enfiada, o Denilson saiu de frente ao gol. Léo, que bem-vindo, obrigado, boa noite. A gente com mais uma bola enfiada para Denilson, e Denilson cara a cara resolveu mais uma vez desperdiçar uma bola que não se desperdiça, né? Uma bola de frente é para atacante. O goleiro tem que estar lá para fazer o papel dele, mas de frente é para atacante. E aí, depois dessa desperdiçada, o Figueirense se anima e acaba encontrando o seu gol numa bobeira, mais uma vez, uma bobeira gigante da marcação nossa. Então, os caras conseguiram fazer tabela de cabeça lá na área da gente. Não foi nem tabela de cabeça, né? O cara deu uma puxeta, aí a bola subiu e no alto o jogador deles, o Figueirense, foi lá e escorou. E eles abriram o placar, e aí quando abriram o placar, o time meio que sentiu, né, meio que sentiu a situação. E boa noite, querido. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue sair desse marasmo, dessa sequência que a gente não consegue emplacar, né? É incrível. Quando a gente pensa, e era um jogo totalmente ganhável ontem, né, meu irmão? E a gente consegue desperdiçar. Kelsky, bem-vindo, obrigado, boa noite. Consegue desperdiçar uma chance clara de mais um jogo ganhável. E aí a gente se complica na tabela. Se a gente vence, a gente entra, inclusive, no G8, né? Mas perdeu. Enfim, mas voltando, a gente toma esse gol deles e o time meio que sente, né? O gol sente, e aí o professor faz mudanças, mas essas mudanças não surtem efeito, não funcionam. E o Figueirense cresce, tenta algumas vezes. Ainda bem que quem anda muito bem e salvando é o cara mais regular. Até vou mais tarde premiá-lo com o troféu Betinho mais uma vez. Michael Fracaro, baita de uma partida, segura, constante, fazendo defesas difíceis, fazendo defesas importantes, que salvou, né? Salvou a gente muitas vezes de tomar mais gols e se complicar. Cachaça, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite, querido. Cachaça, que time é esse? Léo botou aqui, ó, e nós tivemos a melhor oportunidade da partida, mas que não se pode perder gol. E a gente perdeu. Isso, Léo, que eu tava falando. A gente até disse isso mais no story mais cedo, né? No domingo pela manhã. Comentando que era jogo pra gente ser letal, né? Tyrone, bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. Ser letal, né? Ter chance, botar pra dentro, né? E aí, Denilson, infelizmente, mais uma vez, já tinha acontecido isso no jogo passado, com o Retrô, né? Que ele recebeu uma bola de frente também e chutou lá pro Ernesto Geisel. Dessa vez chutou lá pra Lua, num gol que estava debaixo da trave. A trave não tinha nem goleiro, ele conseguiu fazer aquela proeza de ontem e perdeu o gol. A turma, eu também estou no meio disso. Rapaz, depois dessa aí é justa causa, depois dessa aí é para voltar de pés, como se diz no linguajar, de Floripa até João Pessoa, porque não pode, pô, não pode. E aí,
custou caro, né? Mais uma vez custou caro. E a gente acabou sendo derrotado. E só não foi mais porque o nosso goleiro pegou e pegou bem, defendeu algumas vezes, algumas bolas importantes, mas mesmo criando mesmo a gente criando algumas situações de gol, depois desse gol tomado, a gente meio que sentiu, né? Sentiu, e aí o Figueirense cresceu e a gente fez muito pouco, né? Muito pouco. Com as substituições a gente também não teve muita coisa, também não teve muita força, né? Enfim, então assim, foi mais uma derrota que nos complica, que nos chateia, que nos chateia. Se você olhar no normal, assim, se a gente não estivesse fazendo essa campanha tão inconstante, um resultado de 1-0 lá em Florianópolis é um resultado comum, é um resultado ok, é um resultado normal, fora de casa, tá pegando um time de camisa, não é fácil por todas as circunstâncias, mas pelo que a gente viu ontem, pelo que a gente criou ontem também, né? A gente sentiu que dava para pelo menos ter empatado e até vencido mesmo. Dava ter vencido. Eu até comentei isso lá no Twitter, que se a gente continuasse naquele ritmo que teve o primeiro tempo, igual conseguisse botar a bola para dentro, né? A gente sairia com a vitória lá em Florianópolis. Mas o que se viu foi numa bobeira, tomando um gol besta, para variar, o gol Botafogo nunca falha, né? Tomando um gol besta, e aí o time sentiu. E mesmo com as substituições, as tentativas do professor, o time pouco fez, pouco produziu, né? Pouco foi perigoso com o Figueirense. E aí a gente perde e se complica, né? Se complica na tabela, porque vai pegar agora um time que eu até vou chegar lá, no Caxias, né? Aqui, até a estreia dos LEDs, né? Dos novos LEDs do Almeidão. O Caxias está bem. Se eu não me engano é o segundo, acho que é o segundo, o primeiro deve ser a Ponte Preta, né? Tenho a impressão que sim. Mas enfim, antes de chegar no Caxias, como eu disse, né? A gente fez substituições, não surtiu efeito. E aí entra justamente o nome da live da janela, que nunca se torceu tanto para chegar numa janela. Acho que se iniciou hoje, inclusive, né? Espero, não sei como é que tá. Aliás, não faço ideia como esteja, né? Mas eu espero que a turma vá bem, vá forte, contrate realmente gente que resolva, porque já se viu que esse time aí, por mais que até tentem, né, queiram, não consegue ir além, né? A gente consegue fazer uma sequência de... Eu estava contando, inclusive, com uma sequência de 3 vitórias, né? A do Retrô, a de ontem e com Caxias, para a gente segurar firme no G8, mas como a gente perdeu ontem, a gente meio que se complicou, né? Tá mais tá mais próximo do Z4 do que do G8. Então eu espero, torço e quero muito acreditar que eles vão bem nessa janela de transferência, né? De reforço, para a gente conseguir contratar, para a gente conseguir ir bem, conseguir contornar. Tem tempo, mas assim, a Série C é curta, né? A Série C é turno único, então assim, passa muito rápido, né? Apesar que vai ter uma pausa agora de 14 dias, né? Praticamente 14 dias. Nosso próximo jogo é só o dia 14. Inclusive até rolou bronca da torcida, da quantidade de folgas que a turma vai ter, mas eu até comentei isso mais cedo num dos grupos da gente, do WhatsApp, que esse aí tem uma turma lá que pode treinar de manhã, tarde, de noite, não vai resolver, que o problema é técnico, não é tático. Léo botou aqui, ó, essa janela fecha dia 12. Pronto, dia 12. Tem 10 dias, né? 10 dias pra gente ir atrás. E tem que ir atrás de todos os setores. Só não goleiro, que a gente tá bem no gol. Mas eu traria zagueiro. Laterais, pelo amor de Deus, a gente não conseguiu se encontrar esse ano com lateral. A esquerda é mais ou menos ainda, dá para aguentar, mas a direita definitivamente não dá. Lucas Lopes, eu espero que tenha sido inclusive a última partida dele com a camisa do Botafogo. Não dá. Então, zagueiro, laterais, eu traria mais um meia, um camisa 10 de verdade, porque Camilo também entrou ontem e pouco fez, né? Infelizmente, Camilo até tá bem fisicamente, mas tá entregando muito pouco. Eu traria um meia para resolver, um cara que segura a partida, um cara que solta na hora de soltar, dito o ritmo, né? Tá pensando num cara desse que deixa o cara na cara do gol e que faça a jogada também, né?
para ter chances e a gente conseguir marcar, né? Se não com atacante, mas com meia. E traria também, sem sombra de dúvidas, mais 2 atacantes, né? Assim, embora que a gente esteja bem com o Dourado, mas o Dourado tem a sua idade já. Denilson, infelizmente, a gente tá vendo que não vai dar. Não vai dar. Traria mais 2, né? Um centroavante e mais um cara de lado, né? Um cara rápido de lado para jogar com o Rodrigo. Embora que Silvinho esteja fazendo muito bem esse papel aí, né? Mas não é a de Silvinho, né? Silvinho é mais meio que atacante, né? Pelo menos nesse fim de carreira dele. Talvez Silvinho ajudasse mais no meio do que de ponta, né? Então, aliás, fez até boa partida ontem, mas como eu disse, eu acho que o Silvinho jogando mais recuado seria até melhor. E alguém mais insinuante, alguém mais perigoso nas pontas, né? Tanto o Rodrigo quanto Rodrigo quanto um novo atacante de beirada, né? Sim, aí por conta dessa derrota a gente não teve a sequência que esperava que tivesse, né? A gente estancou e acabou estando em perigo, né, nessa situação, porque obriga a gente a vencer de todo jeito, e quando a gente tem que vencer de todo jeito é um jogo mais complicado, um jogo mais tenso. E infelizmente também não teremos bom público, né? Mesmo com LED, mesmo com novidade no Almeidão. Muita gente é curiosa para saber como vai ficar, mas não tem como misturar. Primeiro, por conta desse futebol. Aliás, é inadmissível a gente ter uma folha de R$ 1 milhão e jogar o futebol que vem jogando, né? Jogar esse futebol que não consegue ter sequência. Então, assim, é muito dinheiro para pouco futebol. Não vai ter por isso, por conta do futebol que não vem agradando, não vem conversando. E também a questão do ingresso, né, que eu venho falando aqui, vou voltar a falar do ingresso. Esse ingresso continua caro, esse ingresso não vai fazer o torcedor se associar. O que faz se associar é lá dentro, né, o resultado. Esse ingresso continua caro, esse ingresso continua fora da nossa realidade, inclusive com relação ao time também, né? A gente tá aí há 12 anos sem nessa mesma série, 7 anos sem ganhar título. O Almeidão a gente conhece tão bem, né? Não é um estádio de Copa do Mundo, longe disso, entendeu? Então, assim, tomara que com esse tempo também eles repensem sobre essa situação. De colocar ingresso mais em conta, colocar ingresso que seja acessível para a torcida, né? Para de repente ser um atrativo, né? Para além do refletor o ingresso barato, o ingresso em conta. A gente vai ver se a gente consegue fazer sair dessa, né? Dessa inconstância e conseguir alavancar vitórias pela frente, né? Se quiser entrar no G8, tem que reforçar a equipe e reforçar com gente de qualidade, com gente que resolva, que venha para ser titular e que tem que ter essa sequência, né? Pelo menos umas 3 partidas aí vencendo, que infelizmente, repito, era para ter sido desse espaço de tempo, né? Retrô, Figueirense e Caxias, não foi, não tem mais o que fazer, agora é pensar no Caxias. E que a gente consiga embalar justamente de Caxias para frente, né? Aliás, já entrando no Caxias, né? A partida só dia 14, ou seja, tem muito tempo pela frente. Tempo para se organizar, tempo para treinar, tempo para trazer gente, tempo para se colocar a cabeça no lugar, saber onde estão, saber o que querem no campeonato. Porque, como eu disse, no instante essa Série C acaba, e se acaba na primeira fase, acaba mais cedo ainda, né? Que acaba lá para agosto, ou seja, faltando ainda 5 meses para começar a nova temporada. Então, assim, é tempo para pensar, é tempo para trazer e é tempo para a gente voltar para o campeonato, né? Voltar e ter equilíbrio para decidir e chegar nesse G8. É claro que como a gente bem sabe, né? Não adianta fazer a melhor campanha da história, como a gente já fez, e ficar pelo caminho. Era interessante a gente ter essa confiança de fazer uma boa campanha retilínea, né?
mas não está tendo. Embora que o Remo também já subiu com a metade dos pontos, com essa campanha também irregular e conseguiu subir, tem disso, mas não adianta a gente ter esses espaços de inconstância e não chegar, né? Então, assim, a gente torce que o professor acerte, a gente torce que os caras cheguem e a gente torce que esse começo já seja agora, inclusive, com o Caxias, né? Inclusive, a próxima partida com o Caxias, dia 14, como disse, e a gente sabe que o Caxias é um time enjoado, é um time de camisa também, é um time duro de se jogar, a Escola Gaúcha, a gente sabe que é aquele jogo truncado, jogo difícil, jogo pegado. Deve ser uma partida parecida com se der a lógica, né? Porque futebol também não tem lógica, mas se der a lógica, deve ser um jogo parecido com o do Retrô, né? Com muita força física, muita vontade, disposição. Então, com esse tempo que tem para tudo isso, né? Colocar a cabeça no lugar, reforçar esse time time reforço para resolver e vencer, né? Vencer, não importa como, agora vencer, toda a partida agora vai afunilar, então é vencer, ter sequência, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que o Caxias vem fechadinho, vem se segurando, vem querendo arrancar o ponto, mas não tem outra, a gente não tem mais escolha, a gente já perdeu ponto demais, a gente já vacilou demais nesse campeonato, jogos ganháveis com o Náutico que dava para ter ganho, com o ABC, o Náutico foi lá em Recife, a gente vai ponderar, mas o ABC aqui era para ter ganho, o Floresta que a gente desperdiçou também era para ter ganho, o Guarani, né, que a gente perdeu e logo em seguida o Guarani perdeu lá na casa deles, então assim, a gente perdeu por volta aí de seus 10 pontos, 10 pontos que a gente estaria numa situação bem diferente dessa tabela, né? Mas enfim, então jogar sério, comprometido, com reforço, que a SAF tem essa consciência que a gente vem falando, eu pelo menos venho falando em quase toda a live, que deixar o ingresso caro não vai forçar o torcedor a se associar. O que já faz se associar é campanha, é lá dentro. Tem muita coisa acontecendo na Maravilha do Contorno, a gente sabe, a gente tá vendo, é importante, realmente a gente vai colher frutos disso. E eu até quando Galbinho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Eu até coloquei isso quando eles postaram a nova fachada da Maravilha, que a gente vai viver um grande momento, vai ser um novo momento no Botafogo, e eu espero, inclusive, que o torcedor em jogos fora, um jogo como o de ontem, né, se veja lá na Maravilha do Contorno, entre, assista o jogo lá, né, como bem fazem os times de Recife, né, quando a turma não viaja, os clubes abrem para os seus torcedores, quem sabe a gente não tem essa oportunidade na Maravilha do Contorno. Aliás, só voltando um pouco aqui no Figueirense, eu queria comentar justamente isso também da questão da torcida, né? Deu uma galera interessante lá da gente, né? Lá no Orlando Scarpelli, bacana, legal. Se juntou com a turma do Avaí também, parece, né? Mas enfim, deu uma galera boa, mas infelizmente o resultado não veio. E é isso, Alvinegrada. Como eu disse, eu apesar do jogo complicado, apesar da Escola Gaúcha que vem enfrentar pela frente, da boa campanha do Caxias, mas a gente não tem mais escolha, a gente não tem mais o que fazer nesse campeonato. Se quiser chegar nesse G8, emendar pelo menos 3 vitórias seguidas para se manter firme lá, porque senão, se ficar nesse perde e ganha, não vai para canto nenhum. Leão, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Léo colocou, é verdade, a melhor campanha para aumentar o sócio torcedor é ganhar os jogos, bem naturalmente. Perfeito, Léo, é isso, não tem muito mistério não. Esses caras têm que reforçar, tem que trazer gente, e o time tem que ganhar, tem que funcionar lá dentro. Cris, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tem que vencer, porque não adianta forçar, e a gente sabe bem disso, que aumentar o preço de ingresso não vai forçar o torcedor a se associar. Então, assim, resultado lá dentro, gerar confiança e no decorrer as coisas caminham, como você bem disse aí, naturalmente.
É isso, Alvinegrada. Então, assim, MC, bem-vindo, obrigado, boa noite. Antes de eu encerrar, eu queria só soltar os troféus, né? Os troféus que eu toda semana solto. Uns troféus que ajuda a gente a identificar quem tá bem, quem não tá bem, quem merece puxando a orelha, quem não. Eu ia falar de arbitragem, mas não vou falar porque não adianta. Não adianta falar de arbitragem, mais uma vez uma arbitragem tenebrosa, mas não adianta, também não justifica. A gente perdeu pra gente mesmo, perdeu tomando gol besta e perdeu porque não teve. Samir, bem-vindo, obrigado, boa noite. Quem também não teve qualidade, né, pra botar a bola pra dentro. Enfim. O troféu Betinho, da melhor, mais uma vez, do melhor homem em campo, vai pro nosso queridíssimo Michael Fracaro. Ah, Léo, obrigado, continue com o seu bom trabalho, Clô. Obrigado, meu irmão, obrigado, boa noite. Troféu Betinho vai para Michael Fracaro, mais uma vez, é o cara mais regular desse time. Não falha, está em todas, defende, salva. Então, assim, que bom que a gente tem um goleiro, né? Era bom que ele tivesse mais coisa, né? Mas que bom que a gente tem um goleiro de segurança, um goleiro que passa confiança e que, se depender dele, a bola não vai entrar. O troféu Neném, aí eu espero, como eu disse aqui anteriormente, que Lucas Lopes nem vista mais a nossa camisa, que infelizmente não dá. Lucas Lopes aqui não acertou, não tem condição de Lucas Lopes vestir a nossa lateral, a nossa camisa. E o momento maravilhoso do contorno pela metade, né, que foi uma jogada interessante, tanto a enfiada do segundo lance quanto a primeira, com o Evandro, vai para Denilson, né? Felizmente, com a perna troncha, com a perna ainda sem funcionar, sem conseguir colocar a bola para dentro, ele desperdiça duas chances claríssimas de gol, que se a gente faz, a gente pelo menos empata, né? Pelo menos empata, e volto a dizer, Lucas, bem-vindo, obrigado, boa noite. Pelo menos empata, e se empata, tira ponto do Figueirense, mas enfim, como eu disse aqui, era um jogo ganhável, sentia-se que dava para vencer, mas infelizmente perdemos. Mas muito por conta também desses dois lances absurdos perdidos por Denilson. E aí, eu espero que, como eu disse aí na live da janela, a gente traga gente para resolver. Traga gente para colocar a bola para dentro, para tranquilizar a partida, para ter laterais que consigam avançar, consigam cruzar, pelo menos 4, 5 reforços, para a gente ter a possibilidade de sonhar com a classificação, né? Porque hoje esse time aí atual não classifica. E tá bem claro isso aí, tá todo mundo vendo que a gente não tem força. Vai ganhar um jogo ali, mas vai perder outro. Vai ganhar um jogo ali, e aí ganhar, perder, não vai resolver, né? Tem que emplacar sequência para a gente poder chegar no G8 e não dele sair mais. É isso, Alvinegrada. Muito obrigado mais uma vez a vocês, Lucas, Leon, Samir, Nildinho, Cris, Léo. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Glaubinho, Tairone, obrigado. Semana que vem, não sei se vai ter live, né? Que não vai ter jogo, mas aí no Botafogo a gente não morre de tédio, né? Então, de repente, tem alguma coisa, alguma novidade aí a gente faz. Mas eu vou avisar a vocês. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Espero que a gente volte a vencer. E que seja essa sequência iniciada com Caxias. Tomara. Só dia 14, né? Enquanto esse dia não chega, a gente vai conversando, vai se atualizando. E qualquer novidade eu aviso a vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. E vai pra cima deles. Belo!